Amém? Você encontrou aí Gênesis 22? Nós estamos trabalhando a vida, né, de Abraão, a história de Abraão, e vamos seguindo, né? Dia a dia uma nova mensagem, um novo capítulo, uma nova situação, e eu quero hoje trabalhar com vocês esse capítulo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Amém, amém, querido? Podemos ler? Muito bem, vamos juntos. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou e disse. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Disse então o Senhor, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes, eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu um lugar ao longe. E ele disse, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto no ombro de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo, temos a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou dos céus, dizendo, Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato, porque não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro, ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam este nome como provérbio, no monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e disse, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e como a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade dos seus inimigos, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então, voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Feche seus olhos um momento. Deus querido e amado, nós agradecemos o Senhor pela tua palavra, agradecemos o Senhor por tudo que já aconteceu neste lugar, neste momento, e pedimos ao Senhor agora, Pai, que fale aos nossos corações. Visite cada um de nós com poder, com autoridade e com unção, Pai. Que a tua palavra sobre as nossas vidas sejam palavras de vida, palavras que trazem poder, palavras que trazem autoridade sobre cada um de nós, ó Pai. Assim como falaste com Abraão no alto daquele monte, fala conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Essa é uma das histórias, uma da parte da história daquilo que aconteceu
na vida de Abraão. Se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, ela seria uma prova de fé. Uma prova de fé. Nós temos aí o tema da mensagem? Se você puder, querida, por favor. Não, esse foi semana passada. Esse foi da semana passada. Eu acho que não está aí. Não tem problema. Ok. O nome da mensagem seria esse. Uma prova de fé. Veja, Deus chama Abraão. Vamos lembrar de toda a história? Deus chama Abraão, diz para ele sair da sua terra, ir para uma terra que Deus mostraria, ir para um lugar que Deus colocaria a sua família. Ali ele começa uma nova história com Deus, ele começa a andar com Deus, começa a caminhar com Deus. Ali Deus traz para ele uma promessa de que ele teria um filho. A esposa resolve adiantar o negócio e oferece para ele a sua serva, Agar. De Agar nasce um filho, Ismael, mas que não era o filho da promessa. E ainda depois de um tempo, nasce um menino chamado Isaac, o filho da promessa. Mas 16 anos depois, a Bíblia diz assim, algum tempo depois pôs Deus Abraão à prova. Esse algum tempo depois são 16 anos. 16 anos tinha um menino. Eu fico pensando que Abraão estava todo feliz, afinal de contas nasceu o filho da sua velhice, aquele que ele não esperava, aquele que ele e a sua mulher riram de si mesmo, achando que era impossível que deles pudesse nascer uma criança, afinal de contas eles já eram adiantados em idade, não é? Mas nasce esse menino, e com 16 anos, Deus coloca uma prova na vida de Abraão. Que prova é essa? Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece ele em sacrifício a mim. Uau! O que Deus estava dizendo, falando assim, fica até bonito, né? Oferece seu filho em sacrifício para mim. Até soa bonito. Mas, se a gente voltar ao tempo, no costume daquele povo, o sacrifício era mais ou menos assim. Ele ia pegar uma faca que ele já tinha, ele tinha que passar a faca no pescoço do menino, cortar a jugular, deixá-lo sangrar até morrer. E ele está olhando para aquele menino. Não era aquele menino, era o seu filho. Ia ver ele se engasgando com sangue, perdendo o último fôlego. Depois ele ia ter que abrir o menino, tirar as entranhas, repartir o corpo em partes, colocar sobre o sacrifício e aí acender o fogo. Não era algo assim. A gente lê, parece facinho, né? Oferece teu filho em sacrifício. Não. O que Deus estava pedindo para Abraão era algo que eu e você talvez não teríamos coragem, força, fé para fazer. Às vezes Deus pede para nós sacrifícios, querido, pequenos, como acordar cedo num domingo de manhã e estar na igreja. E a gente acha difícil, não é? Deus pede um sacrifício para você. Querido, seja fiel nos seus dias. Ah, pastor, mas é muito difícil. Querido, seja firme, seja fiel, caminhe com o Senhor, creia, espere. Ah, pastor, nossa, vida de crente é um negócio duro demais. Irmão, olha o que Deus estava pedindo para Abraão. O filho que Deus mesmo prometeu a ele. E agora Deus fala assim, me dá, me devolve, me dá, ele é meu. Me dá em sacrifício. Porque para Ana, vocês lembram de Ana, a mãe do menino Samuel? Ela tinha o sonho de ter um filho, ela pediu para Deus um filho, e depois ela disse, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao altar. Eu levarei ele para o templo e vou deixar ele lá para ser criado lá no templo, aprender lá no templo, crescer lá no templo. Ela escolheu oferecer, mas ela não falou em matar o menino. Ela falou, vou levar no templo, o Senhor cuida dele lá, faz ele crescer e tal, aquela coisa toda. O que Deus estava pedindo a Abraão era que ele sacrificasse, matasse o seu sonho de vida. Quantos de nós aqui temos sonhos no coração, projetos, necessidades,
que nós colocamos diante de Deus e às vezes Deus diz assim, não, isso aqui não vai, isso aqui eu não vou junto com você, isso aqui você não vai realizar, aquilo ali você não vai fazer. E aí a gente diz assim, Deus está matando os meus sonhos, pastor. Eu tinha um sonho. Abraão tinha um sonho. Mais que um sonho, ele tinha uma promessa. Mas a promessa, Deus disse, me dá, me devolve, me devolve. Então veja, a luta de Abraão foi muito grande, muito grande. Só a obediência radical é que nos leva ao sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Abraão não reclamou, Abraão não abre a boca, não reclama, não murmura, porque, irmão, diante de uma situação contrária, eu e você, nós temos duas posições a tomar. Qual a posição que você toma diante de uma situação contrária? Nós estamos vivendo uma situação contrária esses dias, não é? Perseguição, notícias ruins, tal, daqui para lá, deporta, não deporta, prende, não prende. Brinquei semana passada, os irmãos deram risada, o Ice, o Picolé, o Pop Psycho, não é? Vai vir aí. Veja, diante de adversidade, qual a atitude que você toma? Nós temos duas atitudes a tomar. Diante de uma adversidade, diante de um momento contrário, diante de uma luta, uma tribulação, eu tenho que escolher se eu vou ser um adorador ou se eu vou ser um murmurador. Qual a sua atitude diante daquilo que nós estamos vivendo nesses dias? Qual a sua atitude diante da situação que está sendo imposta sobre cada um de nós nesses dias? Nós temos que tomar uma posição. Abraão tomou uma posição naquele dia e resolveu, eu não vou ser um murmurador, eu vou ser um adorador. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca, não falou nada, nem contou para Sara, sua mulher. Até porque, imagina se ele contasse para a mulher, mulher, vou pegar esse menino, vou levar ali no monte e vou oferecer ele para Deus. Tinha apanhado ele com a lenha, com o cutelo, com tudo. A mulher ia sacrificar ele. Uns par de dias, né, meu irmão? Mas ele não fala nada, ele não murmura. Ele simplesmente obedece. Obedece. Quão difícil é para nós obedecer. Quão difícil é para... Às vezes em coisas pequenas, coisas simples, que Deus pede para você, que Deus pede para mim. Olha, muda a sua vida, olha, muda seu comportamento aqui, muda seu comportamento ali, muda seu palavreado, muda sua forma de ser, sua forma de agir, seja mais maleável, não seja tão duro. E a gente, nossa, Deus está pedindo demais. Ao invés de ser murmurador, querido, tome a atitude de ser um adorador, porque o adorador, ele traz a presença de Deus. O murmurador traz a presença de quem? Porque a murmuração não traz a presença de Deus. Se não traz a presença de Deus, traz a presença de quem? Então nós temos que escolher aonde eu quero estar. Abraão toma o menino logo cedo, acorda cedo, chama seus servos, junta ali o seu jumentinho, a lenha, o fogo, o cutelo, a faca, e ele toma o caminho, sem saber para onde está indo. Deus diz, vai que eu vou te mostrar aonde é. E a Bíblia diz que depois de 3 dias caminhando, ele chega num lugar chamado Moriá. E aí Deus diz para ele, é esse monte aqui. Ele para, ali a Bíblia diz que ele deixa os seus servos com o jumento e diz para aquelas pessoas, aqueles seus servos, eu vou subir com o menino, nós vamos adorar e voltaremos. Como que Abraão diz, eu vou subir, vou adorar e voltaremos, eu e o menino? Se ele sabia que ele ia sacrificar o menino naquele altar. Na fé de Abraão, ele cria que ainda que ele tivesse que sacrificar realmente seu filho, ele cria que Deus o ressuscitaria.
O Deus o colocaria vivo, Deus o devolveria a ele. Por isso ele fala para o teu servo, fica aqui com o jumento. Nós vamos subir, eu e o menino, nós vamos adorar e logo voltaremos. A Bíblia diz que eles caminharam 3 dias. 3 dias. Marca isso aqui no teu coração, vou voltar daqui a pouco nisso. 3 dias. A verdadeira fé, querido, a verdadeira fé de cada um de nós, ela é testada no altar da obediência. A Bíblia diz que num determinado tempo, pôs Deus Abraão à prova. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova. Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso amor. Deus prova se nós somos capazes de manter a nossa palavra, se nós somos fiéis, se nós caminhamos. Deus não tenta ninguém. Ai, Deus está me tentando. Deus não tenta. Deus prova. Só que a escola de Deus é diferente da nossa. Você ia para a escola, você aprendia uma lição e depois você ia lá e fazia uma prova. Era assim ou não? O professor te ensinava umas lições, depois te dava uma prova. Conosco não. Com Deus é diferente. Primeiro ele nos dá uma prova. E da prova ele nos ensina umas lições. É diferente. Então essa prova que você está vivendo hoje, esse momento que você está passando, não é para você murmurar. É para você adorar. Porque enquanto você adora, Deus te ensina. Deus te capacita. Deus te fortalece, Deus te prepara para aquilo que Ele tem para você, mesmo diante do pedido mais absurdo que pareça ao seu coração, como sacrificar o próprio filho. Gente, eu não consigo me colocar no lugar de Abraão. Pegar o filho, pegar a lenha, pegar o fogo, pegar a faca e disser, tá bem, eu vou. O Senhor mandou, eu estou fazendo. Não é? Deus manda a gente fazer tanta coisa, a gente, Deus. O que Deus tem pedido para você esses dias? Que você tem ficado aí, não sei, acordar cedo, não sei, me envolver na igreja, ajudar, tratar melhor minha esposa, tratar melhor meu marido. O que Deus tem pedido para você como sacrifício esses dias? Será que não é tempo de você colocar isso diante do altar do Senhor? De repente é tempo de nós entregarmos a Deus aquilo que é devido. A verdadeira fé, como eu disse, ela é testada no altar da obediência. Lembra de Jó? Jó ele perde tudo, mas ele mantém o quê? A fé. A Bíblia vai dizer que Jó perde os seus bens, seu gado, seus filhos, perde seus filhos, perde tudo, fica ele e a esposa, e ele ainda perde a saúde. A Bíblia diz que deu úlceras, coceiras, feridas, que ele pegava caco de telha para se coçar. Caco de telha, para arrancar as cascas. Mas ele diz assim, Jó no capítulo 1, no versículo 21, ele diz o que para nós? O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender que na vida, momentos nós temos que passar onde nós devemos agradar ao Senhor e agradecer ao Senhor a despeito daquilo que estamos vivendo, a despeito daquilo que estamos passando, a despeito da circunstância que nos rodeiam ou do sacrifício que nos é pedido. Nós temos que estar prontos para adorar. Deus pode estar pedindo para você hoje algo valioso para você colocar no altar dele. Pode ser um sonho, pode ser um relacionamento, pode ser uma escolha difícil. O primeiro passo que você precisa é confiar que Deus está fazendo o melhor. Amém? Abraão confia que Deus está fazendo o melhor, mesmo que ele tenha que crer contra a esperança. Mas ele confia que ele vai subir o monte, vai adorar a Deus, vai sacrificar o menino, mas ele confia que ele vai voltar e vai descer com o menino. Ele não fica com medo de, talvez, eu vou matar o menino e depois... Ele não desconfia, ele não para, ele não perde a fé no Senhor, ele continua crendo que Deus vai fazer. Quem confia em Deus, querido, quem confia em Deus, caminha mesmo sem entender a jornada.
Quem confia em Deus continua caminhando, mesmo sem entender a jornada. Continue andando. Pastor, não estou entendendo nada, minha vida continua andando, querido. Continua andando naquilo que o Senhor te indicou. Ele diz para Abraão, vai até onde eu te dizer. Quando você chegar lá, eu vou falar. E ele saiu sem saber quanto tempo duraria a jornada, para onde iria, como iria, o que aconteceria. Ele simplesmente foi. Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente fez aquilo que Deus estava pedindo a ele que fizesse. Então, quem confia em Deus caminha, mesmo sem entender o fim da jornada. Continue andando. Continue andando. Nesses dias eu quero dizer para você, continue andando. Lembra-se de Pedro? De repente a tempestade ficou muito forte, o vento estava muito forte, a onda estava muito forte, mas ele viu Jesus caminhando sobre a água. E ele disse, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem, vem. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que ele saiu e andou e viveu um milagre. Mas ele precisou o quê? Caminhar, sair do barco e caminhar em direção àquele que estava o chamando. Eu não posso querer viver milagres sentadinho, quietinho, bonitinho, escondidinho, achando que tudo vai cair dos céus. Sabe? Milagres acontecem todos os dias. Bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas todos os dias. Mas eu preciso continuar caminhando. Eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Isaac faz uma pergunta para o seu pai. Eu fico imaginando o coração de Abraão agora. Né? Eu fico imaginando que esses 3 dias ele andará em silêncio. 3 dias ele em silêncio. Fogo na mão, faca na mão. Lenha amarrada no burrinho, no jumento. Caminhando. E pensando assim, meu Deus, eu vou obedecer. Meu Deus, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Mas eu não creio que foi aquela viagem gostosa, onde você vai batendo papo, conversando, que você nem vê o caminho passar. Não. Deve ter sido muito tenso. Deve ter sido muito difícil. Deve ter sido muito complicado. Mas num determinado momento, o próprio filho quebra o silêncio e diz, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos a faca, mas cadê o sacrifício? Cadê o carneiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com muita fé, nessa hora responde, meu filho, Deus proverá para si um carneiro. Deus proverá para si o sacrifício. Querido, acredite na provisão de Deus. Acredite no Deus de toda a provisão. Acredite naquele que Abraão, a partir desse dia, chama de Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão, o Deus que cuida de cada detalhe, que coloca em nossas mãos, em nossas vidas, cada detalhe que nós precisamos e necessitamos. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia, a sua vida, seja ela no âmbito emocional, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito financeiro, ou no seu relacionamento em casa, ou com a sua família lá no Brasil. Eu não sei, mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas e que está pronto a prover cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Meu pai, imagina o coração de Abraão quando o menino disse isso. Pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo a faca, mas não estou vendo o sacrifício. A fé de Abraão é provada, mas ele se mantém firme na fé. Firme na fé. A Bíblia diz que ele vai subir aquele monte, ele vai preparar o altar, o menino não está entendendo nada. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele sobe carregando a própria lenha no ombro. Imagina para o coração do pai, pegou aquele feixe de lenha, colocou no ombro do menino e disse, filho,
sobe o monte aí com essa lenha, que lá em cima nós vamos fazer o sacrifício. Então, volta comigo na sua Bíblia aí, capítulo 22 de Gênesis, versículo 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque sobe, levando a lenha do seu próprio holocausto. Há uma figura aqui que nós queremos trabalhar. Duas figuras, na verdade. A Bíblia diz que ele deixa o jumento e os seus servos embaixo do monte, na beira do monte, e sobe com o seu filho. Por que ele não subiu com todo mundo? Por que ele não subiu com o jumentinho que trouxe eles até ali? Porque jumento, querido, é um animal considerado pelo judeu impuro. E aquilo que é impuro, eu não levo para o lugar de adoração. Aquilo que é impuro não pode estar no lugar da adoração. Ele sabe que aquele animal é impuro, por isso ele não sobe com aquele animal diante de Deus. Eu fico perplexo às vezes, que algumas pessoas fazem perguntas para mim que são até difíceis de responder. Mas elas me perguntam, pastor, a gente não pode mentir de vez em quando? Não, querido. O que é impuro não sobe no altar da adoração. Não sobe. Pastor, mas eu dei uma mentirinha ali outro dia, dei uma enganadinha. Querido, o que é impuro a gente deixa no pé do monte e sobe para adorar o Senhor. Ele nos chama a fazer isso. Ele nos chama a deixar o jumentinho de lado. Né? Então pega esse jumentinho seu aí, de vez em quando, e larga ele amarradinho lá na beira do monte e sobe para adorar o Senhor com alegria, com gratidão, com pureza. Jumento não é um animal que pode estar no lugar da adoração. Então Abraão deixa o jumento ali e deixa os moços cuidando do jumento. E ele vai subir diante do Senhor. Ali, quando eles chegam, versículo 9 diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu ali um altar. Abraão construiu ali um altar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Abraão construiu ali um altar. Por que ele construiu um altar, pastor? Por que ele construiu um altar, querido? Claro, ele tinha um objetivo: sacrificar o seu filho. Mas Abraão, ele é conhecido também na Bíblia como o pai da fé, ele é conhecido como o pai das 3 maiores religiões, ele é conhecido também como amigo de Deus, mas ele também é conhecido como o homem dos altares. Aonde Abraão andou e peregrinou, ele construiu altares ao Senhor. O que isso tem a ver, pastor? Abraão era um adorador, querido. Por onde quer que ele andasse, ele levantava altar de adoração ao Senhor. Ele levantou altar nos desertos, ele levantou altar sobre o Monte Moriá, ele levantou altar depois em Bérseba, ele levantou altar em Manre, lugares onde ele peregrinou. Onde Abraão ia, ele levantava altares ao Senhor. Você, querido, precisa aprender, nós precisamos aprender com Abraão, por onde quer que formos, levarmos o nosso altar de adoração. Aonde quer que eu vá. Pastor, mas eu estou trabalhando. Você é um altar de adoração naquele lugar de trabalho. Eu estou na escola. Você é um altar de adoração na sua escola. Eu estou lá num grupo de amigos que não tem nada a ver com a igreja, são só meus amigos. Você é um altar de adoração naquele lugar. Abraão, onde ele ia? Ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Aprenda a levantar altares. Eu tenho aprendido que altares, eles não são simplesmente lugar de sacrifício. Mas quando você coloca um altar e coloca um sacrifício sobre esse altar, normalmente você vai ver o quê? Elias preparou um altar para o Senhor no Monte Carmelo,
E a Bíblia vai dizer que Deus respondeu com fogo dos céus, queimou aquela oferta, aquele sacrifício, e a fumaça subiu diante do Senhor. Nós vimos há 2 semanas atrás que quando os anjos visitam Abraão e falam do nascimento de Isaque, ele prepara um sacrifício, corta um animal ao meio, coloca ali e diz que de repente uma chama passa no meio daquele sacrifício e a fumaça sobe diante do Senhor. Deixa eu explicar para você. O altar do Senhor, toda vez que você levanta um altar do Senhor e você sacrifica nele um sonho, uma promessa, um desejo do teu coração, uma oferta ao Senhor que seja algo que você oferte, toda a oferta ela é queimada. Talvez você diga, pastor, não queimou nada aqui, eu estava olhando. Não, ela é queimada no reino espiritual, porque ela sobe com um incenso agradável. A Bíblia diz lá em Apocalipse que há uma taça cheia da oração dos santos. A oração dos santos, ela sobe como incenso de cheiro suave na presença do Senhor. Quando eu levanto um altar, eu estou levantando um lugar de adoração. Quando eu levanto um lugar de adoração, a fumaça sobe. Quando a fumaça sobe, ela abre nos céus um portal. Então todo altar de adoração é um portal da presença de Deus na terra. Deus se manifesta sobre os altares que nós construímos. Aqui é um altar do Senhor. Há uma manifestação do Senhor. Na minha casa há um altar para o Senhor. Pastor, se eu tenho um altar? Não. Mas a minha casa foi dedicada como um altar de adoração ao Senhor. Entendeu? Você precisa fazer isso. Ah, pastor, meu trabalho, eu coloquei um altar de adoração lá. Eu vou lá para adorar o Senhor. Eu vou lá e tenho adoração ao Senhor. Eu vou lá e tenho louvor e gratidão ao Senhor. Aonde eu vou preparando altar. 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 Oferta, sacrifício. Ah, pastor, está falando de dinheiro? Não, estou falando de oferta de vida. De vida. Vida. Coloca a sua vida no altar. Se você colocar a sua vida no altar, vem seu coração, vem seu dinheiro, vem sua fé, vem seu serviço, vem tudo. O problema é que a gente não coloca a vida no altar, e aí quer colocar o dízimo. A gente não coloca a vida no altar, mas quer colocar o serviço. A gente não coloca a vida no altar, mas quer colocar o... Não tem como. Quando você coloca a sua vida no altar e entrega em sacrifício, tudo vem junto. Tudo vem junto. Tudo vem junto. Então, você precisa levantar altares por onde você anda, por onde você passa. Pastor, eu limpo 20 casas na semana. Toda vez que você chegar lá, levanta um altar. Como, pastor? Chega, abre a porta e já vai fazendo uma oração. Senhor, põe tuas mãos nesse lugar. Entra com a tua presença aqui. Toma conta desse lugar. Esse lugar é teu. Eu dedico esse lugar ao Senhor. Eu declaro que esse lugar é um altar do Senhor. Aqui, Senhor, eu quero apresentar minha oração, meu sacrifício. Eu quero me apresentar ao Senhor. E você vai ver como vai abrir portais dos céus por onde quer que você ande. Amém, querido? Amém. Há um paralelo aqui. Um outro paralelo. O jumento é um paralelo. Aquilo que não é santo não deve subir ao altar do Senhor. Aquilo que não é santo não deve chegar na presença do Senhor. Mas há um outro paralelo aqui. Isaque sobe levando a lenha no seu próprio ombro. Você lembra de alguém que subiu um monte levando a madeira do seu sacrifício no seu próprio ombro? Você lembra? Jesus. Sim. Jesus. Jesus. Isaque é uma figura de Jesus. Isaque é uma figura de Jesus. Na verdade, essa história toda, ela traz a figura da redenção de Deus para cada um de nós. Preste atenção. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu filho, seu único filho a quem você ama. Não foi isso? Depois nós vamos ver lá nos evangelhos, Deus apresentando Jesus Cristo, o seu filho amado. Quando Jesus é batizado no Jordão, a Bíblia diz que uma pomba desce sobre ele como figura do Espírito Santo e uma voz dos céus é ouvida: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então,
Deus coloca Abraão na figura de Deus e mostra para Abraão como seria a salvação das nossas vidas. E Deus diz assim: Abraão, você tem só um filho, o único filho, a quem você ama, eu também. Você vai me dar ele em sacrifício. Eu vou dar o meu em sacrifício. A diferença dos dois é que Isaac sobe acompanhado com o pai. Jesus sobe desamparado do pai. Na cruz, ele vai exclamar e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Isaac pergunta: pai, estou vendo a lenha, o fogo. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? A diferença entre Abraão e Deus é que na hora de sacrificar o filho, Abraão, o pai, estava junto. Deus, o pai, estava separado. Jesus estava desamparado. Mas os dois sobem carregando a lenha do seu sacrifício. Aí você pergunta para mim assim: pastor, mas Isaac não morreu, não foi sacrificado. No seu coração ele não morreu. No coração de Abraão, Isaac morre no dia que Deus pede ele em sacrifício. Porque se ele não tivesse morrido no coração de Abraão, Abraão não teria saído para levá-lo ao sacrifício. Concorda ou não? Naquele dia que Deus fala assim: Abraão, eu quero o seu filho, no coração de Abraão, Isaac morreu. Isaac morreu. Aí a Bíblia diz que eles caminham 3 dias, sobem no monte. Lá no monte vai acontecer o sacrifício do menino. O anjo vem e diz: não sacrifica. Não põe a mão no menino. E no meio do nada, no meio do mato, aparece um carneiro com um chifre enroscado no mato. E ele então sacrifica aquele carneiro. E aí a Bíblia diz que ele desce de volta com o menino morto. Morto? Vivo? Vivo? Então olha bem a figura. Abraão recebe a notícia: sacrifica teu filho. No coração de Abraão, Isaac morreu nessa hora. Ele caminha 3 dias com Isaac. Jesus também ficou 3 dias morto. Ele desce com Isaac ressuscitado. 3 dias depois, o Filho de Deus também ressuscitou. 3 dias depois, o Filho de Deus também ressuscitou. Só que Isaac desce como filho de Abraão. Jesus ressuscita como leão da tribo de Judá. Então a figura dos dois é muito plena, é muito certa, há muitas situações. Para Abraão, ele viu ali a morte e a ressurreição do seu filho em 3 dias. Porque o menino não ia morrer no dia do sacrifício. No coração de Abraão ele morreu no dia que ele obedeceu. Deus disse: vai lá e mata. Ele falou: tô indo. No coração dele não tinha: eu vou matar, não vou matar, vou sacrificar, não vou sacrificar. Já estava morto. Então Abraão desce com seu filho ressuscitado. Para ele, a palavra se cumpre. Eu vou subir, vou adorar e voltarei. Eu e o menino. Eu e o menino. Quando nós sacrificamos no altar da obediência, Deus provê as nossas necessidades. Na hora final, pouco antes de sacrificar o menino, Deus diz para ele: Abraão, não põe a mão no menino. Eu já vi que você agora me ama. Eu já vi que você me obedece. Eu já vi que você está comigo. Eu já vi que você fica tranquilo. Está aí o cordeiro, sacrifica o cordeiro, sacrifica o carneiro e pronto, está feito. E de agora em diante você tem a minha promessa que desse teu filho você será uma grande nação. Irmãos, o altar da obediência muda a nossa história. Isso me lembra também aquela viúva de Sarepta, aquela minha mulher que se encontra com o profeta, e o profeta diz para ela assim: opa,
tem alguma coisa para comer aí, minha filha? E ela diz, olha, tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E o profeta diz o que para ela? Não, você vai primeiro, faz um sacrifício, coloca primeiro um bolo na minha mão. Na minha mão. Pega a farinha, pega o azeite, faz um bolo e traz para mim comer. Se você fizer isso, não faltará o azeite nem a farinha da botija. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós colocamos diante dele aquilo que ele nos pede, ele manda de volta para nós muito mais do que nós podemos pensar. Aquela mulher colocou um bolinho. É um pãozinho, gente. A Bíblia falando de bolo, mas é um pão. E é um pãozinho desse sírio, né? Amassadinho, um mini disco de pizza. Né? Mas a Bíblia vai dizer depois que por 3 anos e meio houve fome na terra. Mas na casa daquela mulher tinha farinha e tinha azeite por todo aquele período. Eu tenho certeza que essa mulher ficou milionária. Ela abriu uma padaria. Pão da multiplicação. Só ela tinha pão, querido. Só ela tinha pão. Ninguém tinha nada naquela terra. Veio crise, 3 anos e meio de seca. Só ela tinha farinha e azeite. Só ela. Por quê? Porque ela primeiro sacrificou. Porque ela primeiro obedeceu. Porque ela primeiro se colocou na presença do Senhor. Amém? Nós precisamos fazer o mesmo hoje. Nos colocar na presença do Senhor. Hoje eu quero chamar você para tomar uma decisão de colocar tudo no altar de Deus. Não retenha nada. Declare com fé, Senhor, eu confio em Ti, em toda a minha provisão. Dê um passo de obediência. Eu não sei o que Deus está pedindo, gente. Não sei o que Deus está pedindo para você. Eu sei o que Ele tem pedido para mim. E eu tenho buscado colocar. Não sei o que Ele está pedindo para você. Talvez seja se apegar mais a Ele, estudar mais, buscar mais, orar mais. Não sei, mas você sabe qual é o seu Isaac. Só que você tem que entender, tudo aquilo que eu oferto ao Senhor sai da minha mão. Sai ou não? Sai? Dê uma oferta para o Senhor, seja dinheiro, seja um carro, seja o que for. Seja meu tempo, seja meu talento, seja o que for. Quando eu dou uma oferta ao Senhor, ela sai da minha mão, mas ela não sai da minha vida. Você entende isso? Ela sai da minha mão, mas ela não sai da minha vida. Porque a Bíblia vai dizer que a obra do justo, ela permanece por todo sempre. Então a oferta, o sacrifício que eu apresento, ele vira justiça para a minha vida, para o resto da vida. A Bíblia diz o quê? Que Deus imputou justiça a Abraão porque ele creu. Porque ele creu. Porque ele aceitou o sacrifício. Então quando nós colocamos um sacrifício diante do Senhor, ele sai da nossa mão, mas ele não sai da nossa vida. Ele fica conosco. Eu sempre vou ser lembrado pelos sacrifícios que eu apresentei. Ou deixei de apresentar. Então hoje, coloca no altar do Senhor o que ele está pedindo. Entrega. Seja o que for, querido. Pastor, mas vai doer. Entrega. 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 Porque o Isaac que você entrega, ele retorna vivo para você. O Isaac que você entrega, ele retorna vivo para você. Qual é o seu Isaac hoje? Qual é o seu Isaac nessa manhã? Qual é o seu Isaac que você precisa colocar na presença do Senhor? O Isaac de Abraão foi seu único filho. O Isaac de Deus foi Jesus Cristo. E o seu Isaac? Quem é? Qual é? Quanto é? O que é? Coloca seu Isaac no altar. Porque aquilo que eu coloco no altar, Deus me devolve vivo. Deus me devolve vivo. Aquilo que eu ponho no altar sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé todos nós. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Um pouco diferente hoje, né? Depois a gente volta para orar no final. Vou pedir ao Lizardi que chegue aqui à frente. Lizardi, por favor. Ele vai me ajudar no serviço. Fiquem todos de pé. A ceia do Senhor, querido, ela é o altar do Senhor.
ela é a lembrança daquele que foi entregue no altar do Senhor. Foi entregue no altar da adoração. Jesus foi o sacrifício do Pai por nós. Colocado naquele altar da cruz. Isaac sobe o Moriá. Tempos depois, Jesus sobe o Gólgota. Um monte pertinho do outro, para quem conhece Israel, ou quem já esteve lá, ou quem estudou um pouco. Um monte do lado do outro. Só que o Moriá fica dentro da cidade e o Gólgota fica fora da cidade. Os dois sobem carregando a lenha do seu sacrifício. E hoje nós queremos celebrar esse sacrifício do Filho de Deus por cada um de nós. Amém? Nós vamos relembrar o que a ceia é e significa para cada um de nós. O apóstolo Paulo nos lembra isso, que na noite em que ele foi traído, Jesus tomou o pão, ele repartiu aos seus discípulos e disse: comam todos vocês, este é o meu corpo que é quebrado por vós. E depois de haver ceado, comido, Jesus então pega o cálice com o suco da videira e dali ele distribui aos seus discípulos e diz: tomai e bebei todos vós, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado. Deus proverá para si o Cordeiro, disse Abraão, profetizando sobre aquilo que nós estamos falando hoje. O Senhor proveu para si um Cordeiro. O Senhor apresentou para nós o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Foi assim que João, quando viu Jesus, o definiu. Olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por este sangue somos remidos. Por esse sangue somos lavados. Por esse sangue somos perdoados. Um dia, Deus resolveu mostrar a um homem como seria a redenção da humanidade. O maior sacrifício que foi pedido a qualquer pessoa. Dá-me o seu filho. Só que Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, eu vou pedir o seu filho, mas eu não vou levar o teu filho. Eu só quero saber como é que está o teu coração. Se você está disposto a levantar o altar e colocar ele sobre o altar. Se você está disposto a ser adorador ou murmurador. E a partir do momento que Deus entende, descobre que Abraão é um verdadeiro adorador, ele diz: Abraão, estou só te mostrando como é que vai ser. Estou só te mostrando como é que vai ser. Porque vai chegar um dia em que eu vou entregar meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais à frente, os fariseus procuram Jesus um dia e diz: o senhor pensa que o senhor é quem? O senhor está mandando a gente não obedecer às leis? E Jesus olha para eles e diz assim: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me ouviriam. E aí ele diz assim: como que o senhor fala que nós não somos filhos de Deus? Nós somos todos filhos de Abraão. Porque ele estava trazendo para ele a promessa de que filho de Abraão é filho de Deus. Nós somos todos filhos de Abraão. E aí Jesus diz para ele assim: é verdade, mas quando Abraão me viu, ele sorriu. Ele se alegrou. Aí eles viram para Jesus assim: você não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão morreu faz milhares de anos. Que dia que Abraão viu Jesus que ele se alegrou? Que dia? O dia que ele viu o cordeiro enroscado no mato, que morreu no lugar do seu filho. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proveu para nós um cordeiro.
E nessa manhã nós queremos celebrar a vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro Santo de Deus. Amém, querido? Feche seus olhos um minuto. Vamos orar pela... Amém. Aleluias. Quero convidar você a sair do seu lugar. Vir aqui à frente. Esse é um Moriá. Moriá significa o lugar que eu te mostrarei. O lugar que eu te revelarei. O Moriá é o lugar onde o Senhor se revela. Então eu quero abrir o altar para você nesta manhã. Para você trazer o seu sacrifício. Para você trazer a sua oferta. Para você trazer o seu Isaac e colocar diante do Senhor. Você está preparado para isso? Esteja preparado como Abraão. Abraão entregou Isaac, sabendo que levaria de volta o menino vivo. Entrega seu Isaac, sabendo que Deus não vai tirá-lo da sua vida, mas vai usar ele para abençoar a sua história. Amém? Quando a gente entender que Isaac não é perda, é ganho, a gente entrega. A gente entrega. O problema é que a gente cuida demais. Ai, Isaquinho, meu pecadinho, meu negocinho, meu trabalhinho. E Deus quer multiplicar isso em povos, terras, nações. Entrega o Senhor. Entrega. Eu vou abrir o altar do Senhor. Vem para o altar. Sai do teu lugar. Vem, coloca teu Isaac na presença do Senhor. Coloca teu Isaac na presença do Senhor hoje. É uma preocupação que está tirando a sua alegria? É algo que está tirando a sua paz? Se quiser chegar à beira do altar aqui, ajoelhar, quem quiser se ajoelhar, ajoelha aqui na beira do altar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Isso, vem, entrega teu altar. Vem mais para frente aqui. Não para no corredor, não. Vem para frente, isso. É tempo de entrega. É tempo de entregar aquilo que pertence ao Senhor. Agora, o mais bonito de tudo isso é que Deus pede Isaac para Abraão, mas quem deu Isaac para Abraão foi o próprio Deus. Então entenda uma coisa, Deus não pede para mim nada que Ele primeiro não me deu. Primeiro Ele me dá algo, depois Ele pede de volta. Então isso que Deus está pedindo para você hoje, esse Isaac que Deus está pedindo para você hoje, é Ele que te deu. Mas você está segurando, amarrando, você está amando demais. Você está quase idolatrando esse Isaac. E Deus está dizendo, põe no altar, que se você pôr no altar, eu te entrego ele vivo e te multiplico ele. Você não vai ter só um filho, você vai ser pai de muitas nações. Você não vai ter só uma empresa, você vai ter muitas empresas. Você não vai ter só um negócio, você vai ter muitos negócios. Você não vai ter só um ministério, você vai ter um ministério emblemático, profícuo, poderoso. Porque tudo que se coloca no altar se multiplica. Tudo que eu coloco no altar sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Ah, Senhor, aqui estão teus filhos, Pai, teus servos, trazendo diante do Senhor o seu sacrifício, o seu Isaac, a sua oferta. Eu te peço, ó Deus, coloca a mão sobre cada um, meu Pai. Coloca sobre eles a tua mão, Senhor. Aceita o sacrifício do teu filho nessa manhã. Que esse sacrifício suba como incenso agradável na tua presença. E que na presença do Senhor, Ele traga alegria ao coração do nosso Deus. Ah, Senhor, o sacrifício que fazemos é para alegrar o Senhor. A entrega que fazemos é para honrar o Senhor. Por isso, nesse altar, nesta manhã, nós depositamos aqui nossos sonhos, nós depositamos aqui nossos medos, nós depositamos aqui nosso trabalho, nós depositamos aqui a nossa família, nós depositamos aqui os nossos planos, tudo que somos, tudo que temos, tudo colocamos diante do Senhor,
porque sabemos que a oferta sai da nossa mão, mas não sai da nossa vida. Honra teus filhos nesta manhã, Senhor. Honra teus filhos nesta manhã. Recebe a oferta, o sacrifício. Se é algo que tem que ser tirado, se é algo que tira ele da tua presença, queima com fogo a palha, Pai. Queima toda a palha. Se a oferta é de valor, Senhor, multiplica sobre a vida do teu filho, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fogo consome a palha, mas o fogo refina o ouro. O fogo consome aquilo que não presta, mas melhora aquilo que é bom. Então, Deus, começa a melhorar o espírito, começa a melhorar a família, começa a melhorar o trabalho, começa a melhorar os sonhos. Esse sonho que ele sonhou, que ela sonhou, começa a multiplicar na vida dele, na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus. Pode ficar de pé, querido. Fica de pé. Tá quase toda a igreja aqui, ó. Vou abençoar vocês aqui mesmo. Nem sai do altar. Guarda isso no teu coração. Tudo o que eu ponho no altar sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Não sai da minha vida. Tudo o que eu entrego no altar, ele volta vivo e multiplicado. Morre no meu coração, mas nasce no coração de Deus. Morre nos meus planos, mas multiplica nos planos espirituais do Senhor. Isso é sementeira. Eu semeei, você semeou aqui hoje um sonho, um plano, um futuro, um negócio. Você semeou. Só que você semeou na melhor terra possível. Você semeou no altar do Senhor. No altar tudo se multiplica. Abraão desceu com um filho, mas com uma promessa. Porque você me obedeceu, desse menino farei nações. Reis virão deles, nações virão dele. O que você está depositando no altar hoje, Deus está multiplicando. Deus está multiplicando. E em nenhum momento aqui nós falamos de dinheiro. Estou chamando você para oferta emocional. Estou chamando você para oferta de vida. De vida. De vida. Consagração de vida. De vida. Amém, querido? Vida no altar é vida que prospera. Vida no altar é vida que multiplica. Vida no altar é vida vencedora. Em nome de Jesus. Amém? Faz assim toda a igreja com a sua mão. Deixa eu abençoar você. Eu vou despedir você. Nós vamos abençoar. A hora avança. Me perdoem. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele guarde a tua saída e a tua entrada. Que Ele guarde a tua alma. Ele é o teu provedor, o Jeová Jireh. No monte do Senhor se proverá. A provisão de Deus vindo sobre a sua vida nesses dias. A provisão de Deus vindo sobre a sua vida nesses dias. Eu profetizo, eu declaro. Deus está dizendo ao meu coração, a provisão vindo sobre a vida de muitas pessoas aqui. Em todos os sentidos de provisão que você possa pensar. Em todos os sentidos. Que o Senhor Deus guarde a tua saída e a tua entrada. Que Ele guarde a tua casa. Em todo tempo e em todo momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Você pode dar amém? Você pode dizer um amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluias.